Se você não sabe para onde você quer ir, qual que é o caminho certo? Ela começou a pôr dinheiro no nome de outro filho. O filho tem 17 anos de idade. Você é muito louco, porque seu filho você não sabe o que ele vai virar. Se ele fizer um projeto tributário adequado, ele paga menos imposto do que ele está pagando hoje, sonegando uma parte do tributo dele. Uma grande vantagem, sem risco. Como é que você sabe quanto é que você pode gastar por mês, quanto é que você tem que poupar por mês? 6 pilares. Não fomos nós que inventamos, então hoje o CFP, né, que é regulado pela Planejar, que é uma certificação obrigatória nos Estados Unidos, tem mais de 200 faculdades que você se forma em planejador financeiro. No Brasil ainda não é obrigatório, ainda é uma certificação, mas graças a Deus uma crescente muito grande, e é a certificação para se fazer isso. E ela traz 6 pilares, a gente só mudou algumas ordens e alguns nomes ali para a gente conseguir fazer um ajuste dentro dos nossos conceitos, né? Um pouco do ajuste do nosso conceito, que é o seguinte: um primeiro pilar, que é por onde começamos o trabalho, né? Que é o planejamento de independência financeira. Então, a primeira coisa que você precisa para montar qualquer planejamento, para montar qualquer projeto, é entender aonde você quer chegar. Então, assim, se você não sabe, né, como já dizia Lewis Carroll lá na Alice no País das Maravilhas, o gato de botas na conversa com a Alice lá, a Alice pergunta, né, qual que é o caminho que eu vou tomar? Aí o gato pergunta, para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei, então qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, como é que você sabe quanto é que você quer de rentabilidade? Como é que você sabe qual investimento você quer fazer? Como é que você sabe quanto é que você pode gastar por mês? Quanto é que você tem que poupar por mês? Se você pode comprar aquele carro, se você não pode, como é que você sabe disso se você não sabe aonde você quer chegar? Então, a gente só consegue levar a Ibra para o próximo passo porque a gente sabe aonde a gente quer chegar. Então, a gente consegue falar não para várias coisas boas, nem sempre, né? Às vezes a gente fala sim, depois fala, pô, eu ter falado não, me arrependi, tô saindo do caminho, mas no final das contas a gente sempre volta pro eixo. Então, valeu pelo aprendizado, pelo menos. Você já sabe, isso aqui não, isso aqui valeu a pena, pelo menos eu aprendi isso, aprendi aquilo, enfim, e na vida financeira é a mesma coisa. Então, o primeiro pilar, ele é saber onde você quer chegar. E as pessoas, muitas vezes, elas não fazem esse planejamento, não é porque não querem. Se você conversar com a maioria das pessoas, eu acho que 100% vai falar, não, eu sei que eu preciso de um planejamento. Sim. Mas ela não sabe por onde começar, ela não sabe como fazer isso daí. Então, se você não sabe como fazer, você não vai fazer. Não tem como você fazer um negócio que você não sabe, né? A coisa mais difícil de fazer é aquilo que você não sabe. Isso já é mais falado, né, do que tudo. Então, o primeiro ponto é definir aonde a pessoa quer chegar. O segundo ponto é mexer no orçamento. A partir do momento que você sabe onde você quer chegar, tem a gestão orçamentária, né? Que dói, né? E dói muito, cara. E dói muito. Então, ninguém quer mexer no orçamento. Ninguém quer cortar algum gasto, né? Ainda mais quando você tem família. Mas eu preciso disso. Independente. Então, eu preciso trocar uma vez por ano. É uma necessidade. Cara, eu fico com dó das pessoas que ganham menos do que você. Porque se você precisa disso, quem ganha menos não precisa, enfim. Mas é difícil. É difícil. A gente que trabalha com isso, quando precisa cortar algum gasto, alguma coisa, por qualquer razão. É muito fácil. Agora, ajustar para baixo, olha. Né? Então, assim, a gente tem várias regrinhas, tem vários conceitos, muitos criados internamente, e como que ajusta, como é que você monta um padrão de vida, né, de acordo com o seu ganho, a sua realidade. São pontos que a gente já viu muito falhos. Muitas pessoas não sabem montar um padrão de vida. Ela não tem noção dos gastos indiretos e dos gastos ocultos, que existem em várias coisas. Um exemplo de gasto oculto é o bairro que você vai escolher para morar. Então a pessoa ela faz conta do aluguel, ela consegue pagar. Eu consigo pagar aquele aluguel, consigo pagar aquele condomínio. Então, beleza, eu posso morar naquele bairro. Mas ele esquece que o supermercado é mais caro, que os restaurantes que tem em volta é mais caro, que a escola que está naquele bairro é mais caro. Então, ele vai aumentar o padrão de vida em gastos ocultos ali, que naturalmente, porque ele não vai pôr escola. Ele vai precisar de um jardineiro, ele vai precisar de um piscineiro, ele vai precisar de um monte de profissional que na residência antiga ele não cuida. A casa para o apartamento já muda. Então, todo esse entendimento, se você não conhece sobre isso, a chance de você meter os pés pelas mãos, às vezes não é nem intencional. Tem muita pessoa que fala, não, eu tenho que gastar menos, ele organiza, a pessoa toda planilheira, toda analítica, ela se organiza, faz as pontinhas dela, sobra um dinheiro nas pontas dela, a hora que ela vai pro mundo real, esqueceu do carro, esqueceu que o carro deprecia, na hora de trocar tem que pôr mais dinheiro, esqueceu de pôr a viagem na conta, esqueceu de pôr os imprevistos na conta, enfim. Então a gestão orçamentária como segundo pilar, ela traz todo esse entendimento, a pessoa tem que saber ajustar para de fato sobrar o que ela precisa para alcançar o planejamento que ela teve. Terceiro pilar, que a gente chama de gestão de risco,
ela é uma das partes mais importantes, né, no nosso entendimento aqui, que acho que o Warren Buffett fala muito isso também, que, né, a primeira regra é nunca perca dinheiro, né? Isso. E a segunda regra é nunca esqueça a primeira regra. Então, assim, e como é que você perde dinheiro a maioria das vezes? Não é fazendo um investimento errado, fazendo um mau investimento. Claro que isso é uma das maneiras de perder dinheiro, mas a maioria das pessoas perdem dinheiro por questões de gestão de risco. Um contrato mal feito, ele empresta dinheiro para um parente, não faz um contrato acreditando no parente, ele fica sem um dinheiro. Ele assina um contrato de compra e venda de um terreno, não faz um negócio bem amarrado, o cara dá o calote nele, ele não consegue pegar. Às vezes não é nem má fé da outra pessoa, que eu falo algumas vezes, ele vai lá e compra um imóvel no nome do irmão dele, que é uma pessoa de extrema confiança. Só que esse irmão morre. E ele tá fora do controle do irmão. E aí ele vai ter que disputar com os sobrinhos dele, com a cunhada dele ou com alguém próximo que aquele imóvel não era de fato do irmão. Isso entra em inventário, aí começa a gerar um monte de outras complicações que a pessoa não pensa nisso, pensa simplesmente na confiança pessoal naquele terceiro. E é um risco que... Não vou longe, né? Um exemplo agora recente, uma pessoa queria para evitar que um dos filhos acessasse o patrimônio, ela começou a pôr dinheiro no nome de outro filho. O filho tem 17 anos de idade, entendeu? Eu falei assim, você é muito louco, porque seu filho você não sabe o que ele vai virar, você não sabe se ele vai arrumar uma mulher aí na noitada, se ele vai fazer um filho, se ele vai... Patrimônio que é seu, tá todo no nome dele. Ele vai fazer 18 anos de idade, o patrimônio é dele. Se ele não quiser devolver, ele não devolve. Então, para sair de um risco que ele imaginou que ele estava saindo, ele entrou em outro que ele nem pensou. Então, se a gestão de risco, né, se você tem que avaliar os contratos, tem que avaliar seguros, tem que avaliar reserva de emergência, tem que avaliar risco de imagem, risco matrimonial, risco de dívida, riscos dos investimentos. Não é só risco dos investimentos, você tem uma bateria de risco que... às vezes é só uma questão de parar, gastar uma energia e tampar aquele risco. É só gastar um tempo, não é nenhuma dificuldade, não é nenhum custo, né? Mas a pessoa nem sabe que ela está correndo aquele risco. Essa leitura, esse entendimento, quando você protege o seu patrimônio máximo que der aqui, você já tem meio caminho andado para, né, as coisas darem certo. E o pior é que nesse ponto, só falando ainda dele, muitas vezes acontece do cliente chegar aqui na Ibra, eu falo que é com a bomba explodida. E aí ele fala, e agora o que eu faço? E aí, depois que o problema aconteceu, é mais ou menos como se eu estivesse andando de carro, bati o carro, aí eu li para um corretor de seguro e falo assim, quero fazer o seguro do meu carro. Eu bati ele, quero fazer o seguro. Já foi. Lamento, agora não é momento mais. Você vai ter que arrumar o estrago que foi feito e depois de arrumado fazer um seguro, porque vão acontecer outros riscos no futuro. Não tenho dúvida disso. Vão ter outros problemas. Eu acho que o brasileiro é o povo mais otimista que tem na face da terra, né? Porque com ele nada vai acontecer. Então, se chega uma família que nunca teve muito problema nesse sentido, você falar de gestão de risco, você está falando grego, uma linguagem que não estou entendendo, não preciso gastar dinheiro com isso, nem me preocupar com isso. Ou então chega desse jeito, né? A pessoa, eu preciso de uma gestão de risco. Não, você nem precisa, você já estourou. Agora a gente vai tentar resolver na bucha e não deixar acontecer de novo. Então, a pessoa precisa passar um aperto para poder entender a gestão de risco. E eu entendo, porque eu sou da leva dos otimistas, então... perfeitamente entendível, ainda mais o empresário, né? Porque o empresário no Brasil, se não for otimista, ele nem abre o CNPJ, né? Pega a estatística do Sebrae. Começa, as empresas fecham as portas em 5 anos. A gente mexe com estatística, né? Se a gente pega uma estatística dessa, fala, não vale a pena investir nesse ramo, porque esse ramo quebra, esse ramo não funciona, então não vamos investir em empresa. Quarto pilar, gestão de ativos. Então a gente chama de gestão de ativos e agora a gente está com um novo nome, gestão de ativos e dívidas. Então, é onde você vai trabalhar ali o balanço patrimonial da família, é onde você vai entender se os investimentos que ele tem, e não só na área financeira, mas imóvel, empresa, qualquer coisa que ele tem, obra de arte, né, enfim, NFTs hoje, né? Criptomoedas, né? Qualquer coisa que ele tenha que valha dinheiro, e eu nem acho que isso é investimento, né? Depois entra agora. Não tá recomendando. Agora eu tô gravando vídeos, né? Eu até já gravei um falando disso. Investimento só tem 3: imóvel, empresa e dinheiro emprestado para os outros, que é renda fixa. O resto é tudo especulação, então não é investimento. Mas especulação também faz parte. Então,
entender se aqueles ativos fazem sentido para sua carteira, para o seu objetivo, para o seu planejamento de independência, se é o momento para eles ou não. Se a gente vai investir dentro do Brasil, vai investir fora, se a dívida que você tem, se é possível reduzir as taxas, se é possível, se tem necessidade dessas taxas, se às vezes não é melhor você quitar ela para depois pensar em investimento, ou não, às vezes o seu perfil comportamental, se você quitar aquela dívida, você vai arrumar outra e não vai guardar dinheiro. Mas é melhor você pagar, você ter o custo do juro, é o jeito que você vai conseguir juntar dinheiro. Aí você tem perfil e a gente tem que fazer essa análise, mas a gestão de ativos e dívidas, ela entra nesses dois pontos, né? E a gente faz isso através da gestora, através da consultoria CVM, então tem as ferramentas reguladas e próprias para isso, né? E não fazendo como a gente faz aí, e é um dos pilares mais procurados, né? Eu tenho dinheiro, eu quero fazer um investimento. O quinto pilar é o planejamento sucessório, então é organizar a sua sucessão para evitar deixar dinheiro para governo, deixar dinheiro para advogado, e como é que você consegue otimizar, evitar discussão em família. Talvez seja o mais importante. Seja o mais importante. Custo é custo, é dinheiro, paga a herança, a pessoa está recebendo um dinheiro que caiu no colo dela, mas o grande problema é isso. A gente vê inúmeros casos de irmãos, às vezes o filho com o pai ou o filho com a mãe, quando herdeiros do patrimônio, viram inimigos. E isso pode ser evitado. E é legal esse exemplo porque eu escuto muita gente falando aí, ó, por isso que eu prefiro nem ter dinheiro, que é pra não dar problema na família, pra não ter problema de herança. Porque eu só vejo família brigando por causa de dinheiro. Eu não vejo facada o pai que pegou a mulher do filho, não sei o que, a confusão que eles arrumam. Então, assim, o problema não é o dinheiro, o problema não é ter ou não ter dinheiro, pode ter dinheiro. Faça o tanto que você quiser. O problema é você não organizar. O dinheiro não aceita desaforo. Então, se você desaforar o dinheiro, se você não preocupar, não se organizar, não se preparar, proteger, fazer a coisa certinho, ele realmente vai ser um problema, né? O dinheiro, ele é um potencializador de qualquer coisa. Isso eu concordo. Então, se você é uma pessoa snob sem dinheiro, você vai ser uma pessoa snob pequenininha num cantinho, assim, você não vai chamar a atenção de ninguém, porque agora, se você é uma pessoa snob com dinheiro, todo mundo te vê, né? Todo mundo te vê. Se você tem um Chevette, você tem um Golzinho ali, 20 anos, né? Se você estaciona ele em lugar proibido, vai passar despercebido. Agora, pega uma Ferrari, que todo mundo olha e estaciona no lugar proibido. Ele vai chamar atenção, o dinheiro vai potencializar. Mas, inclusive as brigas em família, inclusive as más personalidades. E, graças a Deus, também potencializa as boas personalidades, né? Então, quem é bom com dinheiro faz muito mais bem do que sem dinheiro, né? Então, ele serve para os dois lados. E dentro do sucessório, a gente vê muitas dessas discussões, talvez é uma das áreas também tão importante quanto outra. Você gosta de falar uma coisa bem falado, que é: todo mundo vai morrer, a gente só não sabe quando, não sabe como. Falo do vendedor de seguro de vida que chega pra gente, Rosinda, se o senhor vier a faltar, e eu falo, meu amigo, não é se, é quando. Exato. O se eu tô resolvido, eu sei que eu vou faltar. Pode ser hoje à noite, pode ser daqui 5 anos, espero que seja o mais longe possível, mas eu sei que eu vou faltar. Então eu tenho que estar preparado para hoje, porque pode acontecer a qualquer momento. Não sei por que esperar o momento ideal para isso. O momento ideal é sempre agora. Então, assim, esse é um planejamento. Normalmente, quem se preocupa mais com isso é quem já está mais velho, né? Quanto antes você se preocupar, mais barato as coisas ficam e mais fáceis de se organizar. Já dá para você ir fazendo a coisa da maneira certa, né? E o último pilar, o sexto pilar, é o planejamento fiscal, né, ou tributário, que é exatamente conseguir pagar o mínimo de imposto possível dentro, né, do correto. Da legalidade. Dentro da legalidade, né? Que a gente fala, quer fazer uma elisão fiscal, né? Não uma ilusão ou uma evasão. A gente fazer, aproveitando a nossa legislação, que ela é bem complexa e abre bastante brechas, a gente tentar pagar o mínimo de imposto possível, né? Então tentando tirar essas brechas e fazer pagar o máximo possível. Mas de qualquer forma, é o papel do governo fazer isso, e o nosso papel é de buscar um jeito de ajustar isso aí para poder ficar aproveitar isso da melhor forma para o cliente. E muita gente acha que, nesse ponto, a sonegação fiscal é que é a solução. E não é.
Eu vejo inúmeros casos de clientes nossos aqui mesmo que, se ele fizer um projeto tributário adequado, ele paga menos imposto do que ele está pagando hoje, sonegando uma parte do tributo dele. Uma grande vantagem, sem risco. Ele não se preocupa com o leão tocar a campainha da casa dele em nenhum momento, porque ele está fazendo tudo de forma perfeitamente legal. Ele não precisa se preocupar com isso. E isso, até para comprovar a nossa preocupação com isso, né? E sem tentar aumentar risco, sem tentar fazer alavancagem com o cliente, como é que a gente consegue montar a estrutura? A gente está desenvolvendo uma estratégia que a gente não tem visto ninguém no Brasil usar dessa forma, e a gente até vai lançar um primeiro veículo para essa estratégia agora. Que é exatamente uma das buscas com essa estratégia é pagar menos imposto. É porque você pagar menos imposto, você consegue, com o mesmo risco, aumentar a rentabilidade. Então é uma maneira de você melhorar a rentabilidade. E essa estratégia ela vai melhorar tanto a tributação, quanto a sucessão, quanto a proteção do patrimônio com eventualidades. E é uma das brechas que vem acontecendo, alguma das deixas que a gente está tendo, e que com a conta certa e com a experiência certa, a gente está entendendo que muito provavelmente vão ter vários outros escritórios fazendo a mesma coisa quando eles entenderem isso. E o que é isso? É a busca pelos 6 pilares, sem aumentar risco, mitigando o risco, inclusive, fazendo investimentos de maneira segura, não necessariamente conservadora, mas de maneira segura. Sim. O conservadorismo ele tem que existir também, mas se você quiser aumentar um pouco a rentabilidade, vai precisar de ativo. No momento da mais é claro, mais arriscado, mais... Depende da fase que ele tá, né? Então, todos esses pilares trabalhando em conjunto é o que a gente acredita, né? E sempre cobrando o preço pelo serviço e não recebendo comissão por nada que a gente leve, até para mostrar que a gente está do lado do cliente e não do lado de quem está construindo os produtos.